Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá? Hoje nós trabalharemos ciências. Muito bem. Vocês se lembram que na última aula nós fizemos as experiências? A prof fez as experiências e mostrou para vocês o resultado delas, certo? Nós fizemos a experiência dos copos com areia, pedra e água, certo? Essa experiência aqui. Nós descobrimos através dessa experiência que a areia é um material que se aquece com a temperatura mais alta, né? A areia, durante a nossa experiência, foi o material que se aqueceu mais. Muito bem. O material que se aqueceu menos foi a água. E a água tem uma propriedade que ela demora mais para se aquecer, mas ela demora mais também para se esfriar, tá? Muito bem. Daí nós fizemos também a experiência dos cubos de gelo, na caixinha preta e na caixinha branca. Então, o cubo de gelo derreteu mais rapidamente na caixa de cor preta. Por quê? Porque o material de cor preta, o material de cor escura, ele absorve muito mais o calor que o material na cor branca. E por que isso acontece? Porque o material de cor branca, ele absorve e também reflete. E o material de cor preta apenas absorve, tá? Muito bem, então. Daí também nós aprendemos que nós temos que tomar cuidado quando nós ficamos expostos ao sol. Olhem essa foto aqui, como que ficou a pele dessa moça, né? Então, nós precisamos ter vários cuidados quando nós estamos expostos ao sol, como o corrimão de uma escada feito de metal, de uma proteção. Esse material absorve muito o calor, mesmo ele não sendo de cor escura, porque é uma propriedade do material. Então, ele esquenta muito. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de material num dia ensolarado. Muito bem. Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender sobre como funciona o protetor solar. Protetor solar é algo que não é desconhecido de vocês, né? Vocês utilizam, talvez não com tanta frequência, mas é um produto de conhecimento de vocês. Vamos entender como funciona o protetor solar? Vamos lá. Para muitos de nós, ele é companhia apenas na praia, mas deveria estar grudado na gente durante a prática de qualquer atividade. Ao ar livre, né? O protetor solar não só previne queimaduras doloridas, como também é um aliado para evitar doenças causadas pela exposição aos raios solares. Além da queimadura provocada pelos raios solares, a exposição da nossa pele, estando muito tempo ao sol, pode provocar doenças na nossa pele, tá? Inclusive câncer de pele. Então, o protetor solar é um grande aliado para evitar as queimaduras solares e também outras doenças. Aqui ele nos informa, nos encoraja e nos ensina a usá-lo não somente quando nós formos à praia, quando nós formos tomar um banho de rio, de piscina, mas no dia a dia é importante nós estarmos utilizando o protetor solar, tá? Por isso, o uso do protetor solar é muito importante. Ele funciona, sabe como?
como um guarda-sol invisível para a nossa pele. É como se nós tivéssemos, quando a gente passa o protetor solar na nossa pele, é como se nós tivéssemos com um guarda-sol aberto que está nos protegendo dos raios solares. Muito bem, de queimaduras na pele, de doenças na pele. Existe também um produto similar ao protetor, chamado de bloqueador solar. Como sugere o nome, assim como diz o nome bloqueador, ele bloqueia, ele atua como uma barreira, evitando que a radiação do sol penetre na pele, evitando que nós tenhamos ferimentos por causa da queimadura, da exposição aos raios solares. Muito bem, então. Como naquela foto que a gente viu, essa moça ficou por muito tempo exposta ao sol, ou até nem foi por muito tempo, mas no horário que não seria adequado para estar exposta ao sol, e essa exposição causou queimaduras na pele. Olha aqui como está vermelho. Isso significa que a pele está ferida, né? Então, isso é algo perigoso. Ela vai sentir ardência, vai sentir dores, vai sentir um grande incômodo. E como a pele ficou ferida, provavelmente nesses locais onde está com a cor mais avermelhada, isso aqui vai descascar. A primeira camada de pele irá sair com o passar dos dias. Então, significa que a pele ficou machucada, ela sofreu queimadura por causa dos raios solares. Muito bem, porque o sol, ele emite luz e ele também emite calor. E em diferentes materiais, como que o sol age? Aquecendo, queimando ou derretendo. Muito bem. Agora, nós vamos aprender aqui, como passar o protetor solar. O primeiro passo, coloque uma porção na palma da mão. Segundo, esfregue nas palmas das mãos, das duas mãos abertas. Esfregue uma mão na outra, uma palma da mão na outra. E o terceiro passo, espalhe sobre o corpo, incluindo orelhas e pés, que às vezes a gente passa, se preocupa em passar no rosto, nos braços e se esquece, né? A gente às vezes se esquece de passar nas orelhas e nos pés. E eles estão também expostos ao sol. Então, nós precisamos passar o protetor solar também nessas regiões, tá? Vamos continuar a nossa leitura sobre o protetor solar. O sol é um ótimo aliado. Sabem por quê? Ele estimula a formação de vitamina D. E a vitamina D é responsável pela fixação de cálcio nos nossos ossos. Então, é muito importante nós tomarmos sol, de preferência todos os dias, mas existe um horário adequado para isso, tá? Não é falar assim, a prof falou que é importante tomar sol por causa da vitamina D. Vou sair lá no quintal de casa e vou tomar sol. Nós precisamos tomar cuidado com o horário, porque dependendo desse horário, o sol está mais quente. Então, nós precisamos ter cuidados. Vamos continuar lendo aqui para a gente aprender mais. Então, o sol estimula a formação de vitamina D no nosso corpo. E a vitamina D faz com que o cálcio seja melhor fixado nos nossos ossos, para termos ossos bem fortes, tá? Mas é preciso ficar de olho nos horários. Das 10 da manhã às 16 horas, que é às 4 horas da tarde, a intensidade da radiação solar é muito grande. Então, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, não é recomendável que nós fiquemos expostos ao sol, tá? Porque a radiação do sol
a temperatura está muito alta. Isso irá provocar mais prejuízos do que benefícios. Então, não é recomendável que nós fiquemos expostos nesse horário, tá bom? E o horário de pico da radiação solar, o horário que a radiação está sendo maior, é no horário do meio-dia. Então, no horário do meio-dia, é o horário que a radiação solar está maior, tá? Portanto, fuja da exposição solar nestas horas e use sempre protetor ou bloqueador solar. Então, qual que é o horário que nós devemos evitar de ficar expostos ao sol? Das 10 da manhã às 16 horas ou 4 horas da tarde, tá? E qual que é o horário que a radiação solar é maior, é muito mais intensa? É o horário do meio-dia. Muito bem. Esse texto foi escrito por Elizabeth Pereira dos Santos. Como funciona o protetor solar? No site, está disponível no site Ciência Hoje das Crianças. Muito bem. E sobre esse site, vamos ler aqui. Ciência Hoje das Crianças, primeira revista brasileira sobre ciência para crianças. Foi criada no ano de 1986 pelo Instituto Ciência Hoje, para despertar a curiosidade e para servir de fonte de pesquisa para milhares de estudantes. Olha só que legal! Essa revista nos ensina muita coisa, né? Muitos conteúdos interessantes para vocês estudantes, para os professores, para todos que queiram saber um pouquinho mais sobre ciência para crianças. Agora, vamos às atividades? Na página 165, nós vamos fazer a seguinte atividade. Marque com um X apenas se a afirmação for correta. Então, se a afirmação não for correta, nós não vamos marcar nada, tá? Vamos lá, então. Na letrinha A, o protetor solar só precisa ser usado quando se vai à praia ou à piscina. Isso, às vezes, é o que a gente faz, mas isso não está certo, né? Então, nós não vamos marcar. Por que que nós não vamos marcar? Porque o exercício está dizendo para nós marcarmos um X apenas se a afirmação for correta. Segunda afirmação, o protetor solar funciona como um guarda-sol invisível para a nossa pele. Essa afirmação está correta? Sim. Então, vamos marcar um X aqui? Vamos lá. O protetor solar funciona como um guarda-sol invisível para a nossa pele. Na letrinha C, tomar sol nos horários corretos faz bem à saúde. Sim, porque nós lemos anteriormente. Ele estimula a formação de que tipo de vitamina no nosso corpo? Da vitamina D. E a vitamina D é responsável pela fixação do cálcio nos nossos ossos. Muito bem. Então, nós precisamos marcar essa frase também, né? Vamos marcar? E a última letrinha D, deve-se evitar a exposição ao sol das 10 horas da manhã às 16 horas. Das 10 da manhã às 4 da tarde. Nós não devemos ficar expostos ao sol nesses horários. Essa afirmação está correta? Sim. Então, vamos marcar? Vamos lá, então. Muito bem. Agora, na página 166. De acordo com o resultado do experimento realizado em sala de aula, após certo tempo, qual material estará com a menor temperatura, recebendo a mesma quantidade de sol? Marque-o com um X.
Né? Diante da experiência, segundo a nossa experiência. Então, segundo ano, como a prof falou anteriormente para vocês, os materiais daquela experiência que foi feita, o copo com areia, o copo com água e um copo com pedras, tá? O material que se aqueceu mais foi a areia, depois as pedras e por último a água. Só que a água, ela tem uma propriedade que é a seguinte: ela demora mais tempo para se aquecer. Só que também ela demora mais tempo para esfriar, tá? Ela demora mais tempo para esfriar. Então, se a areia demora mais tempo para se esfriar, isso é uma propriedade, ou melhor, desculpem, a água. A água demora mais tempo para se aquecer, mas ela também demora mais tempo para esfriar. Então, nós precisamos marcar um X na água, porque a água é um material que estará com o tempo com a menor temperatura. Muito bem, 1 hora depois. Agora, na questão número 2. Uma família foi passear o dia na praia. Durante essa viagem, notaram alguns efeitos da energia solar no ambiente. Letrinha A. Logo que eles pisaram na areia, perceberam que ela estava muito quente. Isso acontece porque a areia é aquecida pelos raios solares, pelos raios do sol. Essa frase está correta ou incorreta? Está correta. Os raios solares aquecem a areia. E a areia tem a propriedade de se aquecer mais rapidamente que a pedra e que a água. Muito bem, na letrinha B. Para não queimar os pés na areia, pai e filho correram para o mar. Sobre esse fato, assinale a afirmação correta. A água se aquece mais rapidamente do que a areia? Ou a areia se aquece mais rapidamente do que a água? Lembram-se da experiência? A areia se aquece mais rapidamente do que a água. Muito bem, vamos marcar aqui então. Agora, na letrinha C, na página 167. Embaixo do guarda-sol, a areia não fica tão quente. Isso acontece porque o guarda-sol bloqueia parcialmente os raios do sol. Essa frase está correta ou incorreta? O guarda-sol, ele bloqueia parcialmente, porque ele não tem como bloquear totalmente. Tanto é que ele fica levemente aquecido, mas ele bloqueia parcialmente. Então, essa frase está correta. Muito bem. Vamos marcar o X. Agora, segundo ano, na número 3. Observe a imagem ao lado e assinale as alternativas corretas. Primeira, a areia da praia se aquece com os raios solares. A areia se aquece com os raios solares? Sim. Então, vamos marcar a primeira opção, né? A primeira frase. A segunda frase. As cores brancas refletem os raios solares. Lembram-se da experiência da caixinha branca e da caixinha preta? As cores brancas refletem os raios solares? Sim. Muito bem. A terceira frase. As pessoas não precisam usar protetor solar, pois estão na sombra. Se estão na sombra,
Essa frase é verdadeira ou falsa? É falsa, né? Mesmo estando na sombra, é importante que passemos protetor solar. Então, essa opção nós não iremos marcar. Questão número 4. Observe as imagens abaixo e relacione-as aos efeitos produzidos pela luz e pelo calor do Sol. Porque o Sol emite luz e calor. Muito bem. Nessa primeira imagem, o que aconteceu com a pele desse garoto? Sofreu queimaduras, o sol queimou a pele dele. Na foto número 2, o que aconteceu? O que aconteceu com esse gelo? O calor do sol derreteu. Muito bem. E o que esse jacaré está fazendo aqui nesse gramado num dia ensolarado? Ele está se aquecendo, está tomando um banho de raios solares, né? Então, de acordo com os números nas imagens, nós vamos colocar aqui. O que aqueceu? O jacaré, né? Vamos colocar aqui o número 3. O que queimou? A pele do garoto. Então, a foto do garoto é a número 1. Então, nós colocaremos aqui a número 1. E o que derreteu? As pedras, os cubos de gelo. Os cubos de gelo derreteram. Então, qual que é o número da foto dos cubos de gelo? Número 2. Então, nós vamos colocar aqui na opção derreteu o número 2. Muito bem. Agora, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre objetos, sobre materiais. Vamos lá, então? Então, segundo ano, na página 168, do que é feito este objeto? Nessa primeira foto, o menino está provavelmente numa piscina e ele está utilizando uma boia. Qual que é a legenda da foto? O menino está usando um objeto para boiar na piscina. Na segunda foto, observe. O que está escrito na legenda da segunda foto? A menina está utilizando objetos para pegar água e areia em um dia quente. Na terceira e última foto, qual que é a legenda? A menina está usando capacete para proteger a cabeça enquanto anda de bicicleta. Muito bem. Então, nós observamos essas 3 imagens, certo? Em dias de calor, muitas pessoas se divertem ao ar livre, não é verdade? Então, a gente observando esses objetos que essas crianças estão utilizando, de que materiais será que eles são feitos? Seria correto usar uma boia com um material que afundasse na água? Não, né? Por quê? Isso poderia provocar o afogamento do garoto, certo? Então, um material utilizado para que a boia flutue tem que ser um material que permita que ele seja inflado, colocado ar dentro e que ele boie. Qual que é o material dessa boia? É um plástico, né? Um tipo de plástico. Muito bem. Para brincar na areia. Para brincar na areia, seria apropriado utilizar um objeto que esquentasse muito com o calor do sol?
Sim ou não? Não, porque senão, como que a menininha iria lidar com esse material? Como ela iria pegar o baldinho se ele se aquecesse muito? Se ele fosse de metal? Não teria como ela utilizar como brinquedo, não é verdade? E de que são feitos esses baldinhos, esses materiais, esses brinquedos, esses objetos que a menina está utilizando? Também de plástico. Na foto número 3, seria útil usar um capacete que se quebrasse facilmente? Não, a função. Qual que é a função do capacete? É proteger. Então, se é proteger, o material utilizado para a confecção, para a fabricação de um capacete, tem que ser um material resistente, mas também não pode ser um material que se aqueça facilmente, porque não tem como uma criança andar de bicicleta o tempo todo na sombra, né? Então, o mínimo de sol que a criança possa ficar exposta, precisa que esse capacete não se aqueça, não é verdade? Então, de que material é feito esse capacete? Também é de um tipo de plástico, né? Nós iremos aprender isso mais adiante. Então, tá bom. Vamos para a próxima página, 169. Os materiais. Vários tipos de objetos são utilizados no dia a dia das pessoas. Os objetos têm finalidades diferentes, de acordo com as suas características. Um precisa ser transparente, outro precisa ser macio, outro precisa ser duro, entre outras. Por isso, são feitos com materiais diferentes. Muito bem, vamos ver aqui então? Observando essa imagem, quais são os objetos presentes nesse quarto? Observe. Então, segundo ano, quais objetos que estão presentes nesse quarto e para que eles servem? Por exemplo, a janela. As janelas aqui. Ela serve para entrar luminosidade, a claridade. E também nós podemos abrir as janelas para arejar, para entrar ar no ambiente, né? A cama. Para que serve a cama? Para descansar. As almofadas, para nos dar conforto e também para decorar. Olha como que fica bonito, uma cama com várias almofadas, né? A escrivaninha. A escrivaninha é um local para estudos, para realizarmos tarefas de casa, para estudarmos. A cadeira serve para sentar. A lixeira, para armazenar resíduos até serem descartados, até serem colocados na lixeira lá fora para o caminhão do lixo levar. O armário. Para que serve o armário? Para guardar objetos. O tapete. Para que serve? Para conforto e para decoração. As caixas. Nas caixas, nós podemos colocar objetos, guardar objetos, certo? E também serve para decoração, né? Muito bem! Agora, sobre esses mesmos objetos que a prof acabou de falar com vocês sobre eles, de que são feitos esses objetos? Quais são os materiais usados na fabricação desses objetos? Por exemplo, as janelas são feitas de vidro. Muito bem. O armário, a escrivaninha são feitas de madeira. A cadeira, de plástico. O cesto de lixo, de metal.
O tapete, as almofadas e a colcha da cama são feitas de tecido. Muito bem. Então, com essa aula, nós aprendemos com essa imagem, com esses materiais, com esses objetos, que os objetos são feitos de materiais iguais ou de materiais diferentes. As almofadas são feitas do mesmo material que o armário e que a escrivaninha? Não. A cadeira é feita do mesmo material que o tapete? As caixas organizadoras são feitas do mesmo material que as janelas? Não. Então, os objetos são feitos de diversos tipos de materiais, certo? Alguns podem ser iguais, serem feitos com o mesmo material. Por exemplo, a colcha e o tapete são feitos de tecido e as almofadas. Então, eles são feitos do mesmo material. Mas as janelas são feitas do mesmo material que a escrivaninha? Não. As janelas são feitas de vidro e a escrivaninha de madeira. Então, nós aprendemos que os objetos podem ser feitos de diversos tipos de materiais. Muito bem. Então, esta foi nossa aula de hoje de história, de ciências. Desculpem. Essa foi nossa aula de hoje de ciências, tá bom? Um forte abraço, continuem fazendo as atividades e qualquer dúvida, a prof está à disposição de cada um de vocês. Continuem sendo líderes. Um forte abraço, um super beijo. Até mais.